Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando dos estúdios da Jovem Pan aqui no coração do poder, Planalto Central do país. E hoje vamos falar de política. A política, você sabe, faz a sua vida, a casa que você mora, a educação do seu filho, daí a importância de se conhecer as entranhas e como se faz aqui o exercício do poder. Hoje, uma conversa muito especial. Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Ele tem experiência política, já foi deputado federal por 2 mandatos, deputado estadual, e foi eleito pela Câmara dos Deputados como representante da Câmara. A composição do Tribunal de Contas é assim, representante da Câmara, representante do Senado e do governo, né? E há uma eleição difícil, e ele foi eleito e, portanto, sabe muito do que está acontecendo nas entranhas do poder. Ministro Augusto Nardes, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan para essa conversa. Que prazer é meu estar contigo, estar aqui num dia de bastante chuva, né? Importante para o agricultor, importante para o país, mas temos que ter capacidade de aperfeiçoar sempre o clima, e como podemos aperfeiçoar o clima do país depende das decisões políticas, né? As decisões políticas entram até no clima para se ter uma ideia. Eu participei de um congresso do Tribunal de Contas da União, numa reunião, um congresso entre Tribunal de Contas da União do Brasil e de outros países, e fiquei surpreso, ministro, com, vamos dizer, com a avaliação do Tribunal de Contas da União do Brasil e o respeito, né, que o Tribunal de Contas do Brasil tem no exterior. Por que, ministro? O que o TCU aqui no Brasil ele faz de tão diferente? Bem, nós somos hoje líderes em nível mundial do Tribunal de Contas da União. É considerado hoje um dos melhores tribunais de contas do planeta. Eu fico feliz porque nós começamos essa trajetória lá atrás, quando eu tive a oportunidade de presidir o tribunal, de implantar algumas questões que mudaram o tribunal. Foi lá em 2014 que o senhor foi presidente? Em 2013, 2014. Eu comecei a trabalhar isso em 11, 12. Eu fui eleito em 2005, uma eleição difícil, como você falou. Eu disputei, começaram com 10 candidatos, tinham 4 na reta final, votação secreta na Câmara e depois no Senado. O mais votado é eleito ministro. Então eu fui eleito em 2005. Eu me lembro que o senhor derrotou o candidato do governo, que era o Pimentel, né? É o Pimentel, José Pimentel. Era o candidato do governo para o Tribunal de Contas da União. Do presidente Lula, né? Era o candidato. E foi uma eleição difícil. Eu achei que podia ganhar. Eu ganhei com 70 votos dos 460 deputados que votaram. E depois também fui eleito no Senado. Então nós somos eleitos, nós somos independente de política partidária. Nós somos indicados pelos partidos, mas qualquer um pode ser candidato, desde que tenha capacidade, no mínimo 10 anos de vida pública, como experiência, né, como prática administrativa, curso superior. Então eu fui eleito lá atrás. Quando eu cheguei na presidência, a gente faz uma rotação, uma rotação. O presidente é aquele que não foi presidente e que será o mais antigo. E aí, em 13, 14... É a mesma lógica do Supremo, né? É a mesma lógica do Supremo. Só que o Supremo, os ministros são indicados pelo presidente da República, referendados pelo Senado. Mas me refiro a chegar à presidência do órgão. Né? Sim. E a forma de escolha é diferente. É diferente. No tribunal nós somos eleitos. E a rotação é a mesma. Em todos os tribunais aqui em Brasília são pela idade. Para chegar à presidência. Aí, quando o senhor chegou na presidência do Tribunal de Contas da União, o senhor implementou uma agenda muito forte, assim, de governança, né? Do processo de tratar o dinheiro público com respeito. A governança tem várias ferramentas. Uma delas é a transparência, né? A integridade. É muito importante você implantar processo de integridade dentro das instituições. A avaliação de risco é muito importante para evitar. Nós começamos falando sobre enchente, né? O clima, né? Das enchentes, como evitar, como fazer prevenção. O meu estado, que eu sou gaúcho, foi muito atacado, não somente agora, recentemente em São Paulo. Eu até sou relator lá dessa situação do apagão em São Paulo, que
eu fui lá verificar e fiquei impressionado, né? A Enel reportou que era 2 milhões e 400 e omitiu, porque quando eu fui lá e fiz uma auditoria e mandei fazer uma transparência, dei uma cautelar, determinamos, né, que houvesse transparência, a Enel tinha omitido 1 milhão de pessoas, 3 milhões e 400. Então, a função do Tribunal de Contas da União, e quando a gente é eleito, é para fiscalizar os poderes da República e também as concessões públicas, seja de estradas, de rodovias, ferrovias, de concessão de energia elétrica, no caso a Enel. E a Enel é uma concessão da União para o Estado de São Paulo. E o que eu via lá atrás? Que faltava governança, não tem avaliação de risco, porque tem que ter uma avaliação de risco. Aí começa a entrar uns temas técnicos que eu propus no tribunal, quando eu assumi a presidência em 12, 13, eu comecei a trabalhar isso, 12 mais intensamente, como vice-presidente, depois como presidente. Aí nós fizemos uma transformação no Tribunal de Contas da União. Trabalhar em cima de temas centrais e pensar o conjunto da nação. Eu escrevi um primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. Segundo livro, da Governança, a Esperança. E recentemente eu lancei o livro Centro de Governo. Sem centro de governo não vejo futuro para o país. E sem governança também não vejo perspectiva para montar uma estratégia para a nação. A nação só vai funcionar se tiver indicadores de governança. E nessa minha gestão, eu criei os indicadores de governança para poder avaliar e monitorar todo o dinheiro público da sociedade brasileira. E fazer com que, com o monitoramento e com a avaliação que permanentemente hoje nós fazemos, nós temos hoje capacidade de saber onde que vai dar problema na entrega de resultados no conjunto da administração pública brasileira. O interessante, ministro, é que no seminário que eu me referi aqui, que eu participei, eu ouvi uma frase muito interessante, é sobre a responsabilidade do governante. Às vezes um governante pode fazer tudo legal, fazer licitação, né? Contratar a empresa que apresentou um preço adequado, mas se o objetivo não é atender o público e não atende, não vale, ou seja, o governante não é um gastador de dinheiro público. Ele não pode simplesmente gastar o dinheiro sem eficiência, sem eficácia e sem entrega de resultado para a sociedade. O que eu quero dizer entrega de resultado? Na educação, tem que entregar bons alunos, na saúde, tem que fazer um bom atendimento. E além de ver a questão da conformidade, que é ver a legalidade dos atos, que é a nossa principal função, nós temos que ver também a entrega desses resultados, se tem eficiência, se tem eficácia, se tem efetividade. Então, em todos os setores. Ficou provado na questão do Covid que nós tínhamos falha na governança do conjunto de administração. A região norte, por exemplo, foi mais afetada porque a governança lá não estava tão estruturada no conjunto dos estados, municípios. Isso funciona para estado, município e União. Então, eu fiz um projeto de lei, entreguei para o Michel Temer lá atrás. Em 2017, ele assina um decreto propondo e o projeto de lei já foi aprovado na Câmara e agora eu espero aprovar ainda esse ano no Senado, não somente o ministro Senado, porque isso é uma reivindicação da sociedade, que quer transparência, que quer integridade, que quer entrega de resultado. E a governança que pode entregar esse resultado, porque dá para você montar um planejamento estratégico. Então, nós conseguimos transformar o tribunal em cima de alguns temas centrais. Foi a governança que implantamos, criar indicadores de governança, para avaliar tudo. Além da governança, também implantamos um sistema muito interessante de fazer também políticas coordenadas com os estados, se chama auditorias coordenadas, que não existia isso, é uma metodologia que você monta. Eu fiz a primeira auditoria na região amazônica, lá em 2012, eu propus 13, 14, já criamos indicadores para avaliar o desenvolvimento sustentável da Amazônia, e isso acabou se transformando uma auditoria mundial de clima que hoje nós temos no mundo todo. 140 países estão seguindo a nossa metodologia, que fomos nós, e eu tive a ideia junto com minha equipe na época, né? Os meus auditores, os auditores do tribunais, que são muito competentes. Sem eles não tinha acontecido nada, de nós termos uma liderança mundial do controle. Hoje nós estamos na presidência do Sistema Mundial do Controle. O que é isso? Nós temos um sistema de 196 países que tem o controle, como tribunais, como nós temos. E a gente lá atrás viu uma janela que podíamos presidir o sistema.
Hoje quem preside é o Bruno Dantas, que é o atual presidente, mas quem articulou fomos nós lá atrás para montar um projeto para o Brasil se destacar em nível mundial. E hoje nós estamos na liderança mundial do controle. Por isso somos considerados o melhor Tribunal de Contas do planeta hoje, inclusive que estão fazendo uma auditoria agora nas Nações Unidas. Então eu estou muito feliz, Emanuel, porque a gente começou um projeto, sonhamos de fazer uma auditoria mundial. O ano que vem nós vamos apresentar na COP30 já os indicadores de clima, para cada país fazer uma avaliação do clima e assim termos capacidade de saber para onde vai o planeta, né? Essa capacidade só se faz com governança. É o que a nação precisa, governança. E nós temos temas centrais que nós precisamos discutir na nação. Como é que o senhor vê hoje, ministro, assim, o arcabouço legal para acompanhar os governantes, prefeitos, governadores e presidente da República? O senhor acha que o arcabouço legal é suficiente? Não é o suficiente, nós temos que aperfeiçoar. A questão do arcabouço é um início de uma proposta que foi montada, mas que ainda falta a implantação da governança nos estados e no município. Não adianta a União ter governança e não ter transversalidade com os estados e o município, porque o país é gigantesco. O Tribunal de Contas da União fiscaliza as verbas públicas federais, né? Federais. Onde houver 1 centavo de dinheiro público federal, nós entramos, seja em convênio com o Estado ou com os municípios. Nós julgamos, então, as contas de todos os administradores da União, tanto do Judiciário, como do Legislativo e como do Executivo, mas também julgamos as contas de quem está lá na ponta, no município, no Estado, que recebe dinheiro da União. E aí que vem a tese da governança. Eu cheguei à seguinte conclusão, que só punir não adianta. Nós temos que trabalhar e se antecipar, fazer a prevenção. O que é a prevenção? Não deixar roubar. Não deixar roubar. E a única forma de fazer isso é trabalhar em cima de indicadores e fazer um monitoramento. Então, o que é a governança? É direcionar, avaliar e monitorar. O líder direciona. O cidadão escolheu agora os prefeitos. Então, ele escolheu um líder para cada município. Nós escolhemos os governadores também e o presidente da República. Esse é o líder maior, mas ele tem que estar preparado e estruturado para monitorar e avaliar. E nós punir depois que as coisas aconteceram, nós já perdemos, porque nós já estamos correndo atrás do prejuízo. Ô ministro, eu ouvi na Câmara dos Deputados uma avaliação sobre os prefeitos. O prefeito ele é eleito não porque ele é o mais eficiente, o que a população acha que é mais eficaz, mas exatamente porque tem mais popularidade, que é a fulaninho que trabalha com não sei o que e tal. Então os prefeitos chegam sem conhecimento da máquina pública, sem, vamos dizer, conhecimento de governança. É isso que faz os prefeitos ficarem tão vulneráveis a erros, em algumas oportunidades, erros formais. É verdade. E a gente condena muita gente. Eu preferia não condenar, não que deixaria de condenar porque houve um erro, mas se nós puder evitar, ele tem indicadores de governança para evitar o erro e a perda, por exemplo, as fraudes, os desvios que nós temos hoje no país são evidentes, as fraudes no país e nos estados e nos municípios, né? Então, o ideal é que você possa fazer uma prevenção. E muitos prefeitos são eleitos e não estão preparados para serem prefeitos. Pode ser um bom cidadão, mas não tem o conhecimento de toda a administração pública. É diferente, né? A gestão pública é diferente. Eu vejo alguns líderes que se elegem prefeitos ou governador, mas o Estado é diferente, tem um arcabouço, vamos usar a palavra do momento, arcabouço jurídico, que tem que ser respeitado. Não pode fazer na forma dinâmica e ágil, muitas vezes que o privado faz, porque tem que ter uma licitação. Mas ali, quando chega lá no seu gabinete, o senhor sabe quando é o ladrão, o prefeito ou o governador que roubou dinheiro e o que teve o erro formal? O senhor identifica na hora a diferença? Tem situações que o prefeito comete equívocos por falta de conhecimento. E tem situações falta de assessoria, né? Os municípios pequenos não têm uma boa estrutura, falta governança. Mas eu estou muito feliz, porque quando eu preguei a tese da governança, eu comecei a trabalhar primeiro com os estados, depois com os municípios.
Hoje nós temos 450 municípios que já implantaram a governança. Eu percorri o Brasil todo, levando a proposta. Agora estou percorrendo os países da América Latina, já implantamos na Argentina, criei uma rede de governança na Argentina, no Uruguai já implantamos, recentemente estive na Colômbia, no México, na Guatemala. Eu percorri, quando eu presidi os tribunais da América Latina, eu consegui ampliar. E nos estados, muito. Por exemplo, o governador lá de São Paulo está implantando, conversei com ele, o governador Ratinho também lá do Paraná implantou, o ministro atual de Transportes implantou, em 14 eu ajudei a implantar lá em Alagoas, e assim fomos implantando em vários estados. Com a governança, a gente pode pensar estrategicamente para onde vai o estado, para onde vai o país. O Brasil já conseguimos implantar. Hoje nós monitoramos 387 instituições do governo federal, ministérios estatais. Por exemplo, recentemente eu recebi a Petrobras e falamos muito sobre isso, porque eu fui lá fazer uma palestra sobre implantação de governança na Petrobras. Como também fomos em outras instituições dos estados, nas estatais, nos ministérios, nas universidades. As universidades, falta governança, quando tem crise nas universidades, na entrega de resultado, de melhorar os alunos, é porque não tem uma boa governança. Isso já está provado. Recentemente, eu relatei uma auditoria que mostra que as nossas universidades falta governança. Pois é, eu queria insistir, ministro, porque eu escuto relatos no Congresso Nacional de deputados que eram prefeitos e que saem com um monte de processos. Vi um que saiu com 840 processos da prefeitura e diz que estava fazendo direito para se defender. O que há de errado? É a ação dos prefeitos ou a lei que precisa ser modificada? Nós temos uma legislação complexa. Nós temos uma situação dificílima para quem quer ser gestor no país. Isso, gestor, qualquer ordenador de despesa. E se a pessoa não está preparada, não conhece a legislação, não conhece a jurisprudência, ele vai cometer erros. Para evitar os erros, tem que implantar a governança desde o início. Porque a governança são as 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Mas como é que tu vai avaliar e monitorar se você não tem boas equipes? Então, por isso que eu criei os indicadores de governança de pessoas. Eu tenho os 10 passos, agora está no momento, inclusive eu tenho andado pelo Brasil falado sobre esse tema, de como se escolhe os melhores técnicos para proteger o prefeito para ele não cometer erro, para dar, de certa forma, uma estrutura e um anteparo para que ele possa tomar as decisões mais assertivas. Tem 10 passos da governança. No livro da Governança e Esperança eu explico os 10 passos da governança. E eu tenho andado no país todo fazendo palestra, junto com a Confederação Nacional dos Municípios. Recentemente fiz uma palestra no Rio Grande do Sul, mas já fiz palestra em quase todos os estados. Agora, o prefeito, muitas vezes, ele está achando que ele tem uma capacidade sozinho de tocar a administração, dele conduzir a administração. Mas tem decisões que ele precisa de uma boa governança. Por exemplo, um bom contador, um bom advogado, ele tem que ter um grupo de avaliação de risco, ele tem que ter um bom controle interno. O que é o controle interno? O controle interno é muito importante na administração. Tem que ter alguém que controle a administração como um todo, como é que estão as secretarias, se estão entregando resultados, se tem transversalidade na secretaria, se está trabalhando com outras secretarias em conjunto. Cruzando dados. Se estão organizados. Então, até eu recomendo agora para os prefeitos que estão para assumir, 6 meses, organizem a casa. Se não tiver uma boa governança. Aonde a gente implantou a governança, a boa notícia é essa, Zé Maria, nós conseguimos ver os prefeitos reeleitos e entregando o resultado. Se não organiza no início, ele perde o comando da administração, porque a burocracia que tem, dependendo do tamanho do município, é tão forte, é tão estruturada, que muitas vezes o prefeito ele tem que fazer aquilo que a equipe propõe. A burocracia manda. A burocracia manda. E se ele não tiver conhecimento de governança e de jurisprudência, ele fica à mercê do que a burocracia manda. E ele é eleito prefeito, mas ele não conduz. E aí o líder, que é a palavra-chave do líder, que deve direcionar, ele não direciona. Já vem tudo direcionado
pela estrutura que está posta. Aí tem que conhecer a administração pública para poder tomar as decisões. O prefeito quer fazer numa direção, mas a equipe não permite. E quando envolve mais de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, se ele não tem conhecimento, ele fica à mercê das equipes que estão lá há muito tempo na administração. Então tem que conhecer governança. Se não conhece governança, a governança é o todo. Ele pode comandar, mas ele vai ficar sempre dependendo de um conhecimento de alguém que vai sugerir para ele, e muitas vezes ele não tem conhecimento que aquela sugestão pode ser uma pegadinha para beneficiar A, B ou C e que ele não está comandando. E ele vai se responsabilizar. Ministro, o senhor disse aí sobre o tipo de sequestro do governante, né, o sistema. A impressão que eu tenho é que o orçamento, e eu acho que isso é repetido nos estados e municípios, o orçamento engessa o governante. A arrecadação, o arrecadado que não é o orçamento, que o orçamento é uma peça de ficção, né? Porque já vem as definições. De 5 trilhões e 400 bilhões pagam obrigatoriamente 2 trilhões e 200 bilhões de serviço da dívida, né? Juros, quase 2 trilhões de previdência, despesas fixas como folha de pagamento, e sobra lá 110 bilhões que dividido entre Congresso e governo, né? Como sair de uma situação dessa, ministro? Não é Lula que tem dificuldade, é qualquer presidente da República vai ter dificuldades numa estrutura assim. É qualquer presidente, mas porque não tem boa governança ainda implantado no conjunto da nação. Nós já avançamos, mas eu diria que hoje nós temos 30% de governança no país, 70% está ainda à mercê da pressão política do Congresso Nacional, à mercê da pressão daqueles que têm mais força junto ao governo, os lobistas, e a estrutura do Estado ela é muito refém de uma situação que já está postas, das chamados compromissos que a lei estabelece. Eu vou te dar uma informação importante. 56% do orçamento hoje já está comprometido somente com a parte da Previdência, com as diversas previdências. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu sou gaúcho e vivi, acompanho o Rio Grande do Sul há muito tempo, nunca fui gestor há muitos anos atrás, lá quando eu era ainda jovem, eu estava voltando da Europa, fiz lá fui secretário do Jair Soares um tempo atrás, lá nos anos 80, né? Quando o Jair Soares foi governador. Hoje o Estado está numa situação muito difícil, porque além da enchente, que deu um prejuízo enorme, o Estado está fazendo empréstimo para pagar os funcionários até pouco tempo atrás. Agora vendeu uma empresa estatal lá, deu uma respirada, mas a situação do país está indo para o mesmo rumo. O país está indo para uma situação... Não tem dinheiro. O país não tem dinheiro e não está buscando soluções para arrumar a situação. Aí nós entramos num assunto extremamente importante que a sociedade não conhece. Mas como eu estudo e trabalho o meu dia a dia, isso eu posso te dizer, se nós não fizermos algumas reformas fundamentais da nação, em curto espaço de tempo, o Brasil vai para um colapso, como já aconteceu lá atrás, em 14, 15, 16, que nós tivemos as chamadas pedaladas fiscais. Ali nós tivemos um déficit de 8% do PIB, que nós perdemos, porque nós estávamos gastando mais do que arrecadávamos e a situação do funcionalismo ia para uma situação dramática que não ia nem receber no futuro um salário condizente e a sua aposentadoria. Essas reformas passam por uma reforma administrativa. A reforma administrativa, mas também a gente já tem um encaminhamento de soluções que precisam ser tomadas imediatas. Por exemplo, BPC, Benefício de Prestação Continuada. A parte da organização das licitações, a lei que eu fui um dos atores para implantar a governança das compras, tem que ser planejada as compras. E agora tem a nova lei 14.133 que estabelece que tem que ter governança para poder fazer compras. Sabe quanto nós compramos por ano? A estrutura do Estado, 1,3 trilhões. E aí, se não tem boa governança, o remédio vai estragar, vai para o lixo, as compras são mal feitas, não tendo... Então o país está diante de uma situação que ele precisa tomar medidas imediatas. Se rouba muito no país, ministro? Tem muito desvio, muita fraude. E agora... Quantos por cento o senhor tem ideia? Eu disse há pouco, 56% está
de gasto somente com a estrutura da Previdência. Não, mas roubo, assim, o senhor acha que chega a quanto por cento de desvio de dinheiro público? Esse percentual eu não tenho calculado. O que a gente tem no Tribunal de Contas, todos os anos a gente faz uma auditoria das obras que não são terminadas, obras inacabadas e prédios abandonados. E aí os senhores entregam ao Congresso Nacional o resumo das obras inacabadas, obras suspeitas que não deveriam receber dinheiro público, e o Congresso desobedece, e até manda, né, dinheiro para obras suspeitas, né, com suspeição grave, né? Suspeição grave, isso tem. Aí a gente orienta o Congresso para não dar mais dinheiro, porque tem contratos que têm fraudes e tem situações. Então, todos os anos a gente faz uma lista do chamado FISCOBRAS, é uma fiscalização que a gente faz nas obras. Mas isso é uma parte. Os senhores, inclusive, estão usando inteligência artificial, né, para rastrear? Nós estamos usando muita inteligência artificial. Eu diria que hoje boa parte do trabalho, e é aí que nos dá uma vantagem em nível mundial. Nós somos o primeiro tribunal do planeta a usar chat digital. Nós temos hoje um chat que cruza os dados, né? Junta todos os dados, diminui o trabalho de pesquisa do auditor. É aquelas auditorias que nós levávamos 8 meses, estamos levando 2 meses para fazer uma auditoria. Nós não temos processos antigos no tribunal. É difícil ter no Tribunal de Contas, um processo, pode-se ter 2%, 3%, 5% no máximo, processos com mais de 2 anos no Tribunal de Contas da União. Nós somos hoje o tribunal mais avançado do planeta em auditorias operacionais. O que é auditoria operacional? É uma auditoria que a gente vê a eficiência e eficácia da estrutura do Estado. O senhor falou em transparência, ministro, e nós estamos agora diante de um grande debate sobre as emendas parlamentares. O senhor, quando foi deputado, as emendas parlamentares não eram tão importantes assim. Muitos ministros não queriam, muitos deputados nem queriam apresentar emendas. O senhor acha que é racional essa divisão de recursos entre Congresso e governo? O Congresso agora tem 55 bilhões de reais. Eu fui deputado, 6 mandatos, né? 3 lá no Estado e 3 aqui, e sou defensor da estrutura do Legislativo, né? É fundamental, onde está o poder maior está no Congresso Nacional. Não tenho dúvida de que sem o Congresso Nacional não conseguimos ter uma democracia estabilizada. Mas eu acho que a função principal do deputado é legislar e fiscalizar. Pode fazer emendas? Está definido, já está. Então, como melhorar isso? Eu acho que tem que ter uma estratégia montada do relator com os ministérios e ver quais as estratégias dos ministérios. Já recomendei isso para o deputado Leal, que foi deputado há algum tempo atrás, o relator... Hugo Leal. Hugo Leal, faz uma reunião com os ministérios, vê qual é a estratégia de cada ministério, e os deputados podem direcionar os recursos, podem fazer as emendas, já que foi definido isso. Eu acho que a função principal do deputado é fiscalizar e não liberar as emendas, mas já que está definido isso, monta uma estratégia para direcionar para os processos, para os projetos mais importantes da nação ou do Estado, da região, para estrategicamente aquele dinheiro ser bem aproveitado. Senão, pulveriza muito, cada um dá uma emenda conforme... Você acha que agora vai ficar transparente as emendas depois? Eu espero que tenha essa estratégia. Pelo menos a transparência. E tem uma transparência maior. E aí a sociedade participe desse debate, porque não adianta você dar uma emenda e depois não dar sequência, aí a obra fica inacabada. O dinheiro se perde, né? E o dinheiro se perde. Ô, ministro, eu pude analisar um projeto que é considerado muito importante para o governo, que é o Pé de Meia. E não há previsão orçamentária para o Pé de Meia. Como o governo pode fazer para pagar essa promessa aí de depósito? Eu sou relator desse processo. Recentemente chegou no meu gabinete, eu propus uma oitiva para ouvir o governo. E eu estou ouvindo o governo, vou me manifestar, um tema muito delicado, esse de grande importância para o país, e eu estou avaliando como é que vou fazer. Nos próximos dias eu devo receber a resposta do governo em relação ao Pé de Meia, e os recursos são bastante vultuosos, é um recurso previsto de 20 bilhões para repassar para estudantes. Então eu vou avaliar com muito cuidado esse processo, porque eu tenho que ter a responsabilidade de ter
o cuidado com esses gastos, porque isso sai do bolso do cidadão. Sabe que o cidadão paga por ano 150 dias de trabalho. Exatamente. Quem trabalha e paga toda essa máquina, essa estrutura, são os cidadãos brasileiros. 150 dias é só para os governos, para os governantes, no Estado, município e União. E quem comanda todos os recursos são os gestores, tanto o prefeito como o governador. A União muito mais dinheiro, né? Deve concentrar 65% dos recursos. Os municípios são os primos mais pobres, o Estado menor. Então, temos que ter muito cuidado, tanto com o pé de meia ou com as situações de fraude que temos, especialmente na parte da Previdência, que me preocupa muito. O grande gargalo da nação hoje se chama Previdência. Eu vou te dar o número do ano passado: 430 bilhões de déficit da Previdência. 430 bi. É muito dinheiro. Ou seja, alguém que está pagando e está sendo descontado já desses 150 dias uma parte da sua Previdência, ele espera se aposentar futuramente, se não melhorar e o país não tomar medidas imediatas, que eu digo nos próximos 2, 3 anos, nós podemos ter muita gente que está trabalhando os seus 150 dias e não tem uma aposentadoria lá na frente, porque o país está indo para um déficit gigantesco da Previdência. Pois é, o dobro do orçamento do Bolsa Família. Olha, eu queria agradecer o ministro Augusto Nardes, que veio aqui aos estúdios da Jovem Pan, exatamente para dar detalhes de como o dinheiro público é fiscalizado. Queria agradecer, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.